Mas não sei quem tá mais enferrujado, velho. Essa 8mm aqui ou eu falando na frente da câmera que tá... Faz tempo que eu não falo com vocês, né? Faz uns 2 meses que eu não apareço com um novo vídeo. E esse é o 30º vídeo do Lário Cine. Seja bem-vindo no canal, se caso seja sua primeira vez. Meu nome é Carlos Lários e eu vou falar de um tema um tanto quanto polêmico hoje. Sim, é polêmico porque hipster não se auto-intitula assim. E se você chamar um hipster com este rótulo, ele talvez vai negar efusivamente. Não, eu não sou hipster, eu só gosto disso, eu gosto de Arcade Fire, gosto de Lollapalooza, tomo cafezinho no Starbucks, eu não abro mão da minha 8mm, sabe, da minha máquina de escrever. Quem são os hipsters, como eles são, o que eles comem, onde eles vivem? Rapidinho, eu vou dar apenas um parâmetro bem rápido para vocês o que é um hipster na minha concepção. São pessoas que nasceram a partir dos anos 90, ou seja, são a geração Y ou a geração milênio, se você preferir, mas eu conheço muitos hipsters acima de 30 anos de idade. E a gente tem uma certa noção de hipster na música, um rock mais alternativo, aquela música índia, o jeito de vestir, camisa xadrez. Pois bem, mas deixa eu te contar uma coisa. O cinema tem uma infinidade de filmes para esta classe, digamos assim. Não se sinta ofendido com isso, não, de forma alguma, porque isso não é um juízo de valor. Eu conheço muitas pessoas que são hipsters, inclusive eu acho que eu também sou um pouquinho. Hipster sim pra cacete. Mas tem filmes mais direcionados para eles, que se eu falar aqui, vocês certamente, hipster que tá me assistindo, você vai se identificar e você vai falar, porra, não é que eu sou hipster mesmo? Eu não sabia. Então eu vou falar 5 filmes e até umas dicas, caso você não saiba de alguns aí um pouco mais desconhecidos, que você vai apreciar rapidamente. Bom, eu vou começar basicamente com o pai de todos os hipsters, pelo menos no cinema. Nada mais, nada menos que Jean-Luc Godard, que ao lado de François Truffaut em 1960 ele dirigiu Acossado, mas o primeiro filme mesmo foi em 1959, que é Os Incompreendidos do Truffaut. Mas esse filme é de 1960, do primeiro ano da década de 60, que é o Acossado, que relata a história de um fugitivo, de um criminoso. Depois de matar um policial, ele se envolve com uma liberal americana e eles se apaixonam, vira um tórrido romance e a fuga deles. É um filme policial, romântico, totalmente esquizofrênico, por assim dizer, porque nada do cinema foi produzido antes de Acossado daquela forma, daquela maneira. E o cinema autoral pipocou de um jeito assim, ó. Pá! Né? E essa era a grande tendência da novela em vaga, que vinha dos críticos da carreira do cinema. Por que raios isso é hipster? Eu não sei, os hipsters adoram ser diferentes e adoram o Acossado. Acossado é a obra suprema, assim, de um hipster. A maioria dos hipsters que eu conheço gostam de novela e vague, apreciam Eric Rohmer, Agnes Varda, Claude Chabrol, Alain Resnais, François Truffaut, mas Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard, meu amigo, esse daí é o supra-sumo do cinema. E nada mais para ilustrar a rica filmografia de Jean-Luc Godard, do francês, que ainda vive, O Acossado, que é sua obra suprema e talvez a mais famosa, a obra de Jean-Luc Godard, que os hipsters piram demais nesse filme de 1960. O número 2 é um filme mais recente, é um filme de 2012, produzido por um brasileiro chamado Rafael Teixeira. Como você é burro! Que é o proprietário da RT Features. Ele produziu um filme de um grande amigo do Wes Anderson chamado Noah Baumbach, que é um diretor que vem já desde os meados da década de 90 fazendo filmes alternativos, filmes independentes americanos, que namora uma atriz chamada Greta Gerwig, que é a protagonista desse filme que eu vou falar agora, que é o Francis Ha. Oh, wow! Francis Ha, ele é muito festejado, principalmente pelo público alternativo e também pela crítica, por ter uma protagonista um tanto quanto hipster incurável, porque você vê que ela é cheia de peculiaridades, é moderninha, toda alternativa, enfim, um hipster. E ela vive um dilema moral depois que a sua melhor amiga, que dividiu o apartamento com ela, reformula toda a sua vida após casar. E ela ali, perdendo a sua melhor amiga, ela vive um impasse e ela não sabe mais como lidar com o seu futuro. E é isso que acomete. Que delícia, cara! A tal da protagonista. Então é um filme que é bem interessante, porque como todos os grandes filmes hipsters,
que eu acho que é a única coisa que tem em comum entre eles é possuir um protagonista pra gente se identificar, que é um protagonista marginalizado. É uma pessoa normal, mas um tanto quanto marginalizada pela sociedade, não é aquilo com os ideais que toda a sociedade propõe, ela é um pouco fora daquilo. E o filme relata isso muito bem, e por isso é um deleite para qualquer hipster. Então Francis Ha, que também tem uma bela fotografia em preto e branco, é um filme essencial para os nossos amigos, você que está me assistindo, hipster. Em terceiro lugar, eu vou um filme mais argentino. Um filme mais argentino, porque tem filme menos argentino. É um filme argentino de 2011, que é uma comédia romântica com pitada de drama, bastante drama até, por sinal. Eu diria que é mais drama que comédia, que é Medianeiras. Você vai ficar incrédulo, é um filme argentino que não tem o Ricardo Darín. Muito pelo contrário, tem atores pouco conhecidos, inclusive até na própria Argentina. É um filme que se passa em Buenos Aires e fala como é viver em uma grande metrópole nos dias de hoje, a incomunicabilidade das pessoas. E isso se deve também além do excesso de informação e pela grandiosidade da metrópole e de suas construções, ela também se deve principalmente pelos meios virtuais e a comunicação que existe entre as pessoas pela internet ou redes sociais. É o caso dos dois protagonistas, que é uma moça que ela vive decorando vitrines, essa é a profissão dela, e um rapaz que vive enclausurado dentro de seu apartamento. Eu acho que é um técnico de TI, alguma coisa assim. E ele vive lá enclausurado, vivendo sempre dentro do seu apartamento, nas sombras do seu apartamento. E aí eles se conhecem via internet, só que eles se esbarram na rua sem nunca ter reparado no outro, mas pela internet eles se apaixonam. E essa é a história dos dois, que são muito solitários mesmo com milhões de pessoas ao seu redor. E é um filme que analisa muito bem Buenos Aires, uma grande metrópole e um tanto quanto apaixonante, e o filme ele relata muito bem essa relação de duas pessoas jovens com a cidade e o meio em que elas vivem e a comunicação. E bota hipster nisso porque os dois personagens são hipsters pra cacete e são alternativos e possuem muitas referências ao universo pop, tanto musicalmente como na literatura, como no cinema. Medianeiras é um filme, uma boa pedida para você que não conhece o cinema argentino, só conhece o Ricardo Darín e quer se aventurar num filme mais alternativo, hipsteriano, porque eu inventei esse termo agora, não sei se existe. Não. Medianeiras é uma boa pedida, sim, com certeza. Quarto lugar da minha lista, eu escolhi um filme que você não conhece. Você não conhece. Não, você conhece. Você é hipster, não é? Então você conhece. É Temporário 12. É a história de um casal de supervisores de uma casa que acolhe que acolhe adolescentes problemáticos, enfim, que tem problemas com a família, que tem problemas com o crime. Eles namoram, eles, além de possuir essa aptidão para lidar com o problema alheio, porque eles também foram adolescentes jovens problemáticos, eles precisam lidar com os traumas do passado. A Brie Larson, que é uma atriz ícone também do cinema hipster, tá grávida e ela não sabe se ela quer ser mãe, ainda mais no ambiente hostil onde ela cresceu, então ela reflete muito isso no presente. E ela vive nesse dilema se ela deve ou não ser mãe, ao lado do rapaz que é o namorado dela, que também viveu por situações semelhantes de trauma durante a juventude. E é um filme bastante dramático e muito pesado, você não vai ficar feliz ao assisti-lo. O filme ele é uma porrada na nuca, e se você for um hipster emotivo, talvez você não goste de Temporada 2, mas eu sei que você vai gostar. Em quinto lugar, é um filme que fala sobre o universo musical. É nada mais do que comum pro hipster, porque ele sempre está à volta de filmes, de músicas alternativas, principalmente. Awake in the high, where the set is collected, the process perfected. E conta a história de um músico talentoso, que é o tal do Frank, o nome do protagonista, que é interpretado pelo Michael Fassbender. Você não consegue ver o Michael Fassbender, pelo menos 98% do filme você não vê a cara dele, aquela carinha dele de safado, porque ele vive dentro daquela cabeça, aquele capacete assim que é o Frank.
Então, apesar de acolher muito bem os membros da banda experimental, indie, alternativa dele, ele é vocalista, compositor, um músico completo por trás de toda aquela banda de excentricidades. Por trás de todo o talento e da generosidade dele existe uma pessoa autodestrutiva e insegura. E dentro desse contexto também tem um novo músico ingressando, que é um tecladista, que a gente vê com os olhos dele, porque é tudo novo pra ele como pra gente. E também os outros personagens um tanto quanto pitorescos, como a namorada, assim, a companheira do Frank, que é interpretada pela Maggie Gyllenhaal, que ela é um tanto quanto homicida, violenta, uma mulher muito perigosa, que também gosta de tudo contra o mainstream. E não se engane não, viu? Não se engane não, pelo trailer. Eu assisti o trailer, lembro que eu assisti o trailer e falei, nossa, é uma comédia, nossa. Eles vendem um filme como uma grande comédia, né? O Frank, aquela puta, um bicho cabeçudo, fica feio, né? Mas o personagem é aquela capacete de boneco, assim, você acha que vai estar diante de um comédia hilária. Não, mas é um filme melodramático. É um filme que você vai querer cortar os pulsos. Não, você não vai querer cortar os pulsos, você não pode fazer isso. Mas é um filme muito triste. E é uma grande pedida para os fãs de Michael Fassbender, que Michael Fassbender é um ator fetiche também dos hipsters também, enfim. Você pensa que eu me esqueci, mas eu não me esqueci de diretores importantes no contexto hipster. Por exemplo, Wes Anderson, tudo em sua filmografia é hipster. Todos os seus enquadramentos, aquela cenografia impecável, direção de arte impecável, fotografia sublime e aqueles temas também totalmente hipsterianos, por assim dizer. Não. Jim Jarmusch, que também é o pai do novo hipster, mas o Jim Jarmusch com Strangers Than a Paradise, ele fez uma nova visão para o cinema independente americano e alternativo, com muita referência literária, muita música folk, um prato cheio, um deleite para os nossos amigos hipsters. Também vou mencionar para vocês o Xavier Dolan, que é o jovem franco-canadense, diretor franco-canadense aí, que também sempre relata temas marginalizados, com protagonistas marginalizados, que também faz a alegria das pessoas mais alternativas. E para finalizar, Quentin Tarantino, que vive uma linha tênue entre o mainstream e o alternativo, mas todo hipster gosta de Pulp Fiction e dos seus outros filmes. E Laranja Mecânica é talvez um filme aí que eu não falei, por ser muito, muito manjado, mas também é um filme favorito e provavelmente o hipster, se eu é um hipster, possui a camisa do Laranja Mecânica e do 500 Dias com Ela, que é um outro filme hipster que eu me recuso a falar. Eu vou agora falar um pouquinho sobre o canal, vou fazer todo aquele discurso que eu sempre menciono no final do vídeo, que é importante. Primeiramente é que você se inscreva no nosso canal, tá aí o botão aí em algum lugar, e se inscreva, clique, é muito fácil, basta um clique para ajudar a gente. Eu não tô pedindo nada demais, eu tô pedindo dinheiro para vocês, eu não tô pedindo dinheiro para vocês, eu não tô pedindo nada, um rim para vocês não, eu tô pedindo para você dar um clique, um pequeno movimento do dedo, ok? Faça isso, se inscreva no canal e seja mais um contemplado com este conteúdo maravilhoso sobre o mundo do cinema. E não se esqueça de clicar em gostei e assistir os outros vídeos do canal. E antes de finalizar tudo de uma vez, eu queria mencionar o Cinetoscópio Store para vocês, que é uma loja muito legal dos famosos sites de cinema e fanpage aí que pipoca, todo mundo conhece, que agora também tá com uma loja super legal com artigos de sétima arte. E também queria salientar um outro parceiro nosso, que é o site Recanto Adormecido, que é um site com conteúdo muito bacana, de qualidade. Lá você vai encontrar não só cinema, mas também todos os aspectos culturais que você imagina. Ó, agora eu só vou filmar em 8mm. O Live Cine vai ser apenas agora em 8mm para você hipster se saciar com cinema de 8mm no seu YouTube favorito.